Olá a todos, estamos aqui direto da Semana do Fígado do Rio de Janeiro e junto aqui com o professor Ângelo Matos, a doutora Cláudia Eck, nós vamos discutir um pouco o uso do beta-bloqueador na cirrose hepática. A primeira pergunta, doutor Ângelo, é saber em quem usar. Nós sabemos que a gente já usa essa ferramenta há décadas para prevenir sangramento varicoso e tudo mais, mas nos últimos anos nós temos tido algumas evidências de que esse uso poderia ser mais amplo, inclusive com diretrizes sugerindo um uso mais amplo. Então, a primeira pergunta é, em quem devemos exatamente usar beta-bloqueador quando o paciente tem cirrose hepática? Bom, o beta-bloqueador, como tu comentasses, ele foi descrito há mais de 4 décadas. É uma droga muito interessante, porque realmente os trabalhos mostram que, além de baixar a pressão, por óbvio que seja, diminui a possibilidade de descompensação, aumentando a sobrevida. E eu acho que o grande, digamos, mudança de paradigma ocorreu após o PREDECI, né, que é um estudo muito interessante, mas feito com gradiente de pressão e mostrando que aqueles pacientes que tinham hipertensão porta clinicamente significativa realmente se beneficiavam dessa ferramenta terapêutica. E desde lá vem se utilizando métodos não invasivos para fazer, digamos assim, a gestão desse tratamento, uma vez que o gradiente de pressão é um método invasivo. E aí eu acho que pode haver algum grau, uma certa distorção, né? Porque, na realidade, o trabalho ideal para comprovar o valor do beta-bloqueador hoje, a meu ver, teria que ser a utilização do beta-bloqueador versus placebo com métodos não invasivos, no caso, elastografia. Trabalho esse que eu desconheço que tenha sido feito. E mesmo Villanueva agora, este ano, publicou um estudo, que é uma análise pós-hoc do PREDECI, né, mostrando assim, as dificuldades que tem dos métodos não invasivos e complementando, digamos, porque existe uma zona gris importante, complementando nessa zona gris com endoscopia, né, e quando usa uma corte de validação, utiliza, digamos assim, a elastografia esplênica. Eu entendo assim que indiscutivelmente, dentro do que possível, que a medicina nos permite, aqueles pacientes que nós sabemos que têm hipertensão porta através de dados clínicos ou endoscópicos, que faz uma ecografia, mostra circulação colateral, tem uma endoscopia que mostra varizes, esses casos eu não tenho dúvida em relação ao tratamento. E acho que os pacientes se beneficiam sim dos beta-bloqueadores. Acho que aqueles pacientes, usando talvez a regra mais rígida da elastografia, que tem mais de 25 quilopascais, esses pacientes provavelmente se beneficiam dos beta-bloqueadores. Mas eu acho que esse é um paciente que eu discuto a utilização do beta-bloqueador, porque não é uma droga que, digamos assim, que não tenha seus efeitos adversos, é uma droga segura, mas tem na população, digamos assim, em geral, nós podemos ter pacientes com disfunção diastólica, pacientes que têm algum grau de comprometimento renal. Então, ela não é uma droga assim tão inocente. Então, acho que o paciente tem que ser alertado que há uma possibilidade de ganho, mas que, eventualmente, pode ter seus problemas. Agora, quando se comprova a existência de hipertensão porta, realmente, nesses casos, eu acho que deve-se usar. E, atualmente, qualquer hipertensão porta, não só varizes de alto risco, né, Cláudia? Sim. Qualquer variz, pelo menos, ou qualquer comprovação de hipertensão portal clínica, a gente pensa em redução de complicações, não só o que Exatamente. A gente falava antes de redução de hemorragia digestiva. Exatamente. Né? Seria já na prevenção, né, da descompensação da cirrose hepática compensada, né? E veio aí esse conceito com a hipertensão porta clinicamente significativa, né? Perfeito. E dentre os beta-bloqueadores, qual que a gente deve usar? A gente antes usava, tinha, né, durante 30 anos, aí a gente usava só os beta-bloqueadores não seletivos clássicos, né, propanolol, que é o que a gente tem mais fácil, eventualmente nadolol ou timolol, que era possível, mas o carvedilol, que nós já sabemos que tem uma função de baixar a pressão portal também há mais de 20 Sim. anos, mas ele, nos últimos anos ele ganhou muita força. Né? Sim. Então, hoje,
qual beta-bloqueador que a gente deve escolher e se tem alguma preferência específica. Hoje em dia, a preferência, né, até o Baveno 7 já coloca isso quase como uma tendência, né, seria o carvedilol. Né? O propanolol ele tem os efeitos, como você colocou, beta-1, né, beta-2, e o carvedilol veio acrescentar também o receptor alfa-1, né, que dá uma vasodilatação intrahepática e é mais até hipotensor do que o propanolol. Né? Então, o carvedilol ele vem assumindo realmente uma preferência, né, mostrando melhor tolerância, maior sobrevida nos trabalhos, talvez uma diminuição da incidência desses efeitos, né, de descompensação, como ascite, encefalopatia, PBE. E, então, a tendência realmente é o uso do carvedilol. Essa outra pergunta seria a mudança, né, Thiago? Se em quem já está usando o propanolol, a gente discute. Existe evidência suficiente para trocarmos, né, quem está já beta-bloqueado? Exatamente. Eu acho que quando o paciente já está hemodinamicamente, né, estável com o propanolol, sem efeitos colaterais, apesar de toda essa recomendação, eu não mudaria. Eu acho que o paciente poderia permanecer com o carvedilol. A não ser que haja situações que você realmente, clínicas, né, que o carvedilol possa, na verdade, ter algum benefício sobre o propanolol. Né? Então, o carvedilol também, por outro lado, a gente tem que ter alguns cuidados no paciente com ascite, muitas vezes, né? A gente pode usar, mas tem que ter cuidado, porque ele tem um efeito mais hipotensor. Mas a tendência dos trabalhos, até você citou o Villanueva, que fez um trabalho em 2019 que foi muito favorável, né, ao uso do carvedilol, porque ele fez os 2 braços e depois, em quem não respondeu com o propanolol, ele usou o carvedilol e ainda baixou mais o gradiente nesses pacientes, acima de 10. Então, a tendência é essa. Também tem um outro trabalho que eu achei muito interessante da Gastroenterology também, em 2019, que ele randomizou também nos 2 grupos, né, mostrando realmente a diferença do gradiente a favor do carvedilol. É a dose preferida, mas respondendo a sua primeira pergunta, acho que o paciente que já está bem com o propanolol, em geral, eu acho que a gente não precisaria trocar, apesar de deixar claro que hoje o Baveno, a preferência é o carvedilol. Doutor Ângelo, você concorda com essa conduta? Você faz isso porque um dos grandes problemas do beta-bloqueador em geral na cirrose é que tem uma porcentagem de pacientes que a gente não sabe se estão tendo benefício. Uhum. Né? Nos estudos que faz a medição, alguns chegam, né, 25%, em alguns chegam até quase 50% de que não atingem aquele objetivo clássico de redução de pelo menos 20% ou abaixo de 12 milímetros de mercúrio naqueles que você faz o gradiente. Mas na prática nós não fazemos o gradiente. E tem alguns estudos que sugerem que o carvedilol não só baixa mais, mas ele baixa em mais gente. Então, como é que é a sua visão em relação aos tipos de beta-bloqueador? E, se já puder colocar, quais são os alvos terapêuticos diferentes? Porque eles são usados de maneira um pouco diferente, né? Assim, o carvedilol e o propanolol, no que você busca? Digamos, eu acho importante, primeiro, reiterar, digamos assim, o maior papel do carvedilol quando comparado com o propanolol. Uhum. Tá? E a esse respeito, ano passado foi publicado um estudo bem grande, um estudo multicêntrico, que avaliou mais de 15 centros, né, com uma população grande de pacientes, comparando carvedilol com propanolol, né, e mostrando que o carvedilol foi superior na doença hepática crônica avançada compensada. Sim. E também na doença hepática crônica descompensada, desde que sem ascite de difícil controle ou ascite refratário. Exato. Então, eu acho que quanto a isso, nós não temos dúvida que o carvedilol é superior. Eu acho que há trabalhos posteriores ao Baveno comprovando essa melhor eficácia nesse tipo de profilaxia. Em relação à conversão, esta realmente é uma pergunta de difícil resposta. Embora eu conheça um trial que avaliou, digamos assim, pacientes que estavam usando propanolol, e esses pacientes foram randomizados em continuar com propanolol ou trocar por carvedilol. E a população que fez a troca por carvedilol se beneficiou
do ponto de vista de resistência vascular sistêmica, Sim. com menor renina, menor adrenalina, melhorou o fluxo renal, com melhor taxa de filtração glomerular. Então, esses pacientes tiveram uma melhor evolução. Então, assim, o receio da troca existe, mas talvez não seja tão justificado. Mas, certamente, a literatura não nos brinda de forma tão vigorosa para fazer essa troca. Sempre eu acho que há uma certa indefinição. Esse estudo foi muito importante, o senhor citou. Exatamente. Agora, como saber que os pacientes estão respondendo ou não? Essa eu acho que é a pergunta de $1 milhão. Exatamente. Porque, em realidade, a gente teria que fazer gradiente de pressão. E a gente não faz, né? Acho que tem ferramentas futuras que, eventualmente, talvez possam nos dar algum subsídio de forma não invasiva, né? Por exemplo, a elastografia esplênica talvez, eventualmente, possa nos dar respostas. Mas eu acho que hoje, se a gente for pensar bem, nós não temos uma resposta fidedigna. A gente sabe que o carvedilol atinge essa resposta em mais ou menos 50% dos casos. A gente sabe que o propanolol, o carvedilol, nos aumenta em 25% essa resposta. Sim. Então, eu acho assim que o carvedilol nos dá mais segurança. Agora, saber qual paciente não está respondendo, eu acho complexo. E por isso que eu, dentro da minha prática clínica, e talvez um pouco pela ansiedade, eu não sigo, digamos assim, os guidelines que dizem que o paciente que está beta-bloqueado não deva mais fazer endoscopia. Eu, eventualmente, ouso e faço endoscopia nesses pacientes. E dependendo, digamos assim, se eu tenho varizes digamos assim, que tem maior risco, e, eventualmente, se eu já tinha uma endoscopia e houve uma evolução, eu acho que esse é um sinal que pode fazer com que a gente tenha uma mudança de conduta em frente a essa população de pacientes. Mas acho que essa é uma resposta realmente que a literatura, do ponto de vista não invasivo, a literatura ainda peca por não nos dar esses elementos de forma mais fidedigna. Perfeito. Acho que é importante colocar também, né, que no propanolol existe uma indicação clássica de você querer a maior dose que o paciente tolera, com beta-bloqueio, com redução importante da frequência. Enquanto que no carvedilol, lá atrás já se sabia que o carvedilol fazia um efeito melhor do que o propanolol, mas não se usava porque eles usavam a mesma estratégia e com isso baixava muito a pressão. Até que mostraram que dose alvo, né, de 6,25 duas vezes no carvedilol, em geral já dá o benefício para a maioria das pessoas. Então você não precisa beta-bloquear no carvedilol, assim, clinicamente, você tem que usar. Cláudia, eu queria te perguntar a outra parte da moeda, quando parar? A gente tem já sempre uma discussão de se o paciente é muito grave, ascite refratária, às vezes com disfunção renal, a gente deveria parar ou não, em quais pacientes? Então, quais são as situações em que a gente deveria pensar em que a janela de oportunidade fechou-se? Primeiro a gente tem que ver realmente, né, as descompensações pelo uso da medicação, obviamente, pressão e pulso, mas os pacientes, eu acho que, por exemplo, hemorragia digestiva, é um paciente que, se ele ficar muito hipotenso, a gente pode interromper e depois até retornar, né, após o uso da vasopressina e tudo, e você pode retornar após. O paciente de ascite, que eu acho que também é discussão, eu acho que você pode caminhar com o carvedilol desde que você consiga fazer ele dentro de uma dose ajustada, né? Ascite refratária, eu acho que até ascite refratária dá para caminhar, até ascite volumosa também. Eu acho que na síndrome hepatorenal a gente tem que interromper, né? E eu acho que, basicamente, na PBE não há também recomendação da gente precisar interromper o uso do carvedilol. Também a gente pode caminhar, a não ser que haja algum efeito, né, pelo próprio quadro sistêmico que impeça. Perfeito. O que eu ia ainda perguntar, só por último, o doutor Ângelo já falou um pouco sobre a endoscopia, mesmo quando está beta-bloqueado e tudo mais. Tem alguma situação em que vocês ainda preferem usar a endoscopia como profilaxia primária? Em algumas situações que vocês acham que o beta-bloqueador não está funcionando, alguma coisa, tem algum parâmetro que vocês falam, esse aqui eu vou fazer endoscopia
ou junto ou ao invés do beta-bloqueador em profilaxia primária? É que, na realidade, assim, são duas coisas. Uma é a profilaxia pré-primária, que é mais ou menos o que nós estamos falando, que é o paciente com hipertensão porta clinicamente significativa, que não necessariamente tem que ter varizes. A outra coisa é o paciente que já tem varizes, né? Então, são duas, que daí sim tu vai fazer a profilaxia primária na dependência do tipo de varize e do grau de disfunção hepática que esse paciente tenha. O fato de eu fazer, isso eu acho que é importante deixar claro, o fato de eu fazer a endoscopia em pacientes que estão em beta-bloqueio, essa é uma conduta individual que eu falo para o paciente, porque não é o que recomenda a literatura. A literatura não recomenda isso. No entanto, pode existir mudança de conduta nessa população de pacientes, porque tivemos alguns estudos comparando o beta-bloqueador e beta-bloqueador mais ligadura na profilaxia primária. E esse ano saiu um estudo mostrando que a terapia combinada na profilaxia primária, ela supera ao beta-bloqueador. Então, não que eu esteja propondo fazer terapia combinada como primeira etapa, mas eu acho assim que se tu tens um paciente, que tu tens uma endoscopia e que mostra, por exemplo, varizes de pequeno calibre, sei lá o que for, daí tu faz uma nova endoscopia e a endoscopia mostra varizes num grau maior, com manchas vermelhas, eu acho que tu podes fazer uma mudança de conduta, talvez nessa população de pacientes, e oferecer a ele uma terapia combinada. Agora, só um parênteses que eu quero dizer assim, embora tudo que nós estejamos falando é uma coisa, assim, do ponto de vista de pesquisa, ele está adequado, se nós formos levar essa conversa ao mundo real, ela é um pouco distinta, porque, em realidade, nós não dispomos de elastografia como deveríamos dispor. Exatamente. E a endoscopia nós dispomos com total facilidade. Né? Então, muitas vezes, embora nós saibamos desses princípios, a gente faz endoscopia porque a elastografia ou o Sistema Único de Saúde eventualmente não proporciona, né? E mesmo no serviço privado, não são todos os serviços que têm elastografia. Né? Então, isso é um limitante. Então, muitas vezes, assim mesmo, nós fazemos endoscopia. Doutora Cláudia, alguma eu consideração? acho... Não, eu concordo com o professor e acho que, assim, varizes de grosso calibre com sinais vermelhos, acho que profilaticamente, eu acho que é uma grande discussão, porque eu acho que a ligadura ainda tem a sua indicação, entendeu, na profilaxia, né? A gente, como regra, faz a mesma coisa, assim, de fazer beta-bloqueador. Claro, se não puder usar beta-bloqueador, daí não tem dúvida. Não. Aí faz a ligadura. Aí não tem dúvida. Mas, às vezes, uma discussão é que aquele paciente que não responde ao beta-bloqueador, na verdade, você não sabe quem é. Então, quando você olha para uma população, a porcentagem que não responde é mais ou menos a mesma que não responderia à ligadura. A diferença é que você sabe quem é em uma e você não sabe quem é no outro. Então, às vezes, quando é individual, você pode ter essa conversa com o seu paciente e avaliar risco-benefício para cada um. Lembrando, né, que o beta-bloqueador tem um efeito sistêmico, né? Quando você fala em ligadura, eu acho que isso é um ponto muito importante, né? Um é só para HDA e o outro é para Exatamente. descompensação. Então, assim, eu acho que eu concordo que quando a gente fala em tentar sempre o beta-bloqueador, eu acho extremamente interessante por toda, né, o efeito hemodinâmico que ele tem. E ligadura é uma coisa totalmente local, né? Sujeita ainda a piorar outras situações como gastropatia, enfim. Então, aí uma outra discussão. Sempre que possível, beta-bloqueador. Beta-bloqueador, sempre que possível. E a endoscopia fica... Exatamente, para os casos não... individual. Pessoal, muito bem, nós estamos com o tempo já limitado. Que pena. Agradeço aos dois e espero que todo mundo aproveite essa conversa. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Pelo convite também. Obrigada pelo convite, exato. E pela brilhante moderação.